Tem uma coisa na terapia cognitiva que a gente chama de ativação comportamental, que é a ideia de que a pessoa não precisa melhorar da depressão para ela começar a fazer as coisas, que ela precisa começar a fazer as coisas e isso por si vai fazer melhorar da depressão. Lembrei de uma piada, tiozão. Fica pra depois. E aí tem muito disso, né? Às vezes a gente fica esperando a pessoa estar melhor para ela poder fazer um esporte, uma atividade física, ou poder se movimentar, ou poder até fazer as coisas da vida dela. Mas é super importante que exista esse movimento no sentido de continuar com a vida para que haja uma melhora. Até porque a motivação intrínseca, a motivação extrínseca mudam de acordo com o que você tem de projetos, o que você tem de planos. Parafraseando o nosso querido amigo Bruno Muniz, a frase dele um dia foi: você tem que levantar para melhorar e não melhorar para levantar. Só que ele estava falando sobre ressaca. Mas você viu bem. Você viu muito bem. Tem uma frase que eu gosto muito que é function defines shape. Né? A função define a forma. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Você você não é musculoso e por causa disso você vai para a musculação. Ao contrário, você tem um comportamento de ir para a musculação, de fazer exercício, e aí você se torna musculoso. Então você primeiro vai correr para depois ficar... O ponto também é que é um ciclo que a gente não sabe onde ele começa e onde ele termina. É justamente porque é um ciclo, né? Óbvio que existem fatores que vão... ser gatilho, assim. Vão favorecer que você procure um esporte de força. Se você já tem a tendência, você já é mais fortinho. Mas você não vai desenvolver essa característica se você não se expor àquele estímulo. Se não se expor. Então é correndo que você vai melhorar suas mitocôndrias para você correr por mais tempo e mais, ter mais resistência. Então você primeiro se expõe a um comportamento para adquirir capacidades corporais que vão te permitir ser melhor naquele comportamento. Então essa questão de primeiro não espera melhorar para ir fazer atividade, não, vai fazer atividade, isso vai te favorecer uma melhora. Então, eu gosto muito dessa ideia. Inclusive de autoestima, de confiança. O que eu ouço de pessoas da corrida, né, especificamente falando que estavam mal e começaram a correr e a corrida mudou a vida, porque é isso, dá motivação, você tem um propósito ali para melhorar, amplia o círculo social. Então, eu acho que faz muita diferença, assim. E é curioso isso, né? De você precisar começar. Porque, enquanto você estava falando, eu lembrei de um congresso de psiquiatria que eu fui recentemente e que eles estavam falando justamente sobre atividade física e como a gente prescreve atividade física, né, para os pacientes. E que a gente geralmente faz tudo errado, porque a gente chega e fala assim, você tem que andar 20 minutos por dia, 6 vezes por semana. E às vezes aquela pessoa... Você tem que ir pra natação. Aí, não gosto de água, né? Isso acontece o tempo todo. E no Brasil a gente tem uma questão social absurda, né? Então, às vezes você fala pra pessoa caminhar, por exemplo, e aí ela mora numa comunidade no Rio de Janeiro, que tem tiroteio e você não sabe quando que vai ter, entendeu? Ela não tem como andar na vizinhança dela. Então, sempre de tentar conhecer a situação do paciente, né? A situação social, a situação psíquica, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são as motivações intrínsecas, as motivações extrínsecas, o que vai funcionar para aquela pessoa antes de falar, não, você faz isso, você faz aquilo. E entender, por exemplo, uma pessoa que está tentando perder peso. Tudo bem, perder peso vai ser uma vantagem para essa pessoa. Mas se a pessoa está tentando ganhar peso e você vai falar assim, faz atividade física porque você vai perder peso, a pessoa vai ficar olhando para tua cara e falar, não. Me ache uma justificativa melhor. A gente conversa muito, tem vários episódios que a gente já abordou esse assunto, né? De como prescrever exercício, de entender contexto, individualidade. E aí acho que a saúde mental e a atividade física, elas estão numa inter-relação que uma afeta a outra, né? Nos dois sentidos. Então eu vejo muitas vezes como barreira a autoestima mais baixa. Então a pessoa está lá, não se sente bem com o seu corpo, mais gordinha, ou da sua escola que todo mundo é nerd, aí ela usa um óculos fundo de garrafa, vai tomar uma bolada na cabeça. Então ela prefere não se expor à atividade física. Então nesse momento a autoestima, a autopercepção, como ela se enxerga,
pode ser uma barreira para ela entrar no esporte. Mas, ao mesmo tempo, quando ela entra e consegue ir desempenhando, a autoestima vem melhorando. Então, também é muito comum que você estava dizendo na corrida, a quantidade de histórias que a gente vê de gente que mudou. E tem um paciente que faz tempo que eu não ouço falar dele, mas eu acompanhei ele durante um tempo. Tem uma história muito legal. Ele era obeso, hipertenso, todo o pacote e era um cara, engenheiro da Poli. O cara que chegou no primeiro dia para mim, ele tinha uma planilha com cada treino da vida dele no papel. Ele anotava tudo que ele fazia. Ele tinha uma impressão plantar. Ele pisou numa tinta, pisou na folha de papel, rabiscou e fez... Não sei como que ele fez aquilo, mas ele fez o centro de pressão dele na folha de papel. O cara ultra determinado. E aí o médico falou para ele que ele ia morrer. Se ele continuasse daquele jeito, ele mudou de vida radicalmente. Aí era esse perfil assim de um engenheiro da Poli, óculos, cabelo branco, tiozinho, que de repente o cara começou... Eu fui fazer a avaliação dele. Na época a gente fazia avaliação lá no Ibirapuera. Eu botei os cones para ele correr. Falei, pode correr no seu ritmo de treino longo. E o bicho voou. Eu falei, ritmo de treino longo, tá? Você tá muito forte. Não, esse é meu ritmo de treino longo. Eu falei, quando você faz o treino longo pra quanto? Pra 3,50, 4. Eu falei, caralho. Tipo, não tinha... pelo visual eu desmereci totalmente o cara. Depois o cara, ele entregou muito resultado. E tirava um mês de férias pra ir surfar no Havaí. Depois ele tirava outro mês de férias ele fazia maratona todo ano fazia maratona de Paris e depois ia viajar um mês pela Europa com a mulher dele. Aí ele fez a maratona de Berlim de patins. Um dia antes da prova era de patins, aí no dia da prova fez correndo. Nossa, meu Deus, cara. Eu vi um vídeo dessa maratona de patins, é uma loucura, velho. Tipo, que é animal. Porque a chegada é muita gente, tipo, disputando o primeiro lugar. É um negócio absurdo. Tem um sprint de sei lá quantos quilômetros no final de patins. É oficial isso. Não, é oficial, sempre no pré. E é o mesmo trajeto. Exatamente o mesmo. É meio que um aquecimento, sabe? Então já vai mobilizando o público para ver. É super tradicional. Nessa situação, tênis de placa acho que não vai funcionar. Mas, enfim, qual que era... Por que você trouxe essa história? Só pra gente contextualizar. Só pra falar, ia fechar isso. Porque existe uma barreira de entrada, às vezes, por conta de questões emocionais, de autoestima e tal. Mas, ao mesmo tempo, o começar tem um efeito sobre isso. E daqui a pouco você muda de vida, muda a percepção sobre si mesmo, cria uma relação com o esporte. E aí o esporte passa a ser um promotor de saúde. Só que aí lá na frente pode começar a entrar um outro problema de novo, quando é elite, em excesso. Né? E às vezes nem elite, mas é o cara que já começa a treinar demais e que fica dependente, sei lá, cai numa vigorexia, alguma coisa assim, de querer demais o esporte, não conseguir ficar sem. Então essa questão da saúde emocional e atividade física, elas estão sempre ali, lado a lado, né? Sim. Eu fiquei lembrando da história do Alisson, do Barreira, né? Que ele tinha muito essa... Eu vi uma matéria falando que ele tinha uma questão muito significativa com a aparência dele, né? Porque ele tem as queimaduras, etc. E que ele pensou em não competir no atletismo exatamente por vergonha de exposição. E imagina a perda que teria sido para o esporte brasileiro se ele realmente tivesse sucumbido, né? A essa pressão estética que existe. É inegável. Então, a gente vê muita gente que, por exemplo, porque tem sobrepeso não consegue ir na academia, ou porque tem medo de exposição não consegue fazer esporte, não consegue socializar. E a evitação gera evitação, né? Porque a gente evita coisas que são aversivas, mas, ao mesmo tempo, a gente evita coisas que seriam desejáveis. E aí não tem nenhum reforço positivo construído ali. Então, uma das estratégias da DBT, né, que é uma das terapias para transtorno de personalidade, prescreve acumular emoções positivas. Então, acumular experiências positivas seria aí um remédio bom, assim, para você poder se expor a mais experiências positivas, que é como se fosse uma coisa que... Para destravar, né? Agora eu encaro. Legal. Exato.